Meu nome é Anderson, mas o nome artístico é Anderson Black, eu tenho 25 anos, sou natural do Maranhão, de Santa Inês, Maranhão. A minha família é toda de lá praticamente, meus pais se conheceram lá e eu vim para Porto Velho com mais ou menos um ano. E aqui em Porto Velho eu sou cantor, ator e professor de canto. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, não posso mais fugir. Para eu chegar aqui em Porto Velho foi um pouco complicado. Eu vim mais ou menos com 9 meses, 10 meses de idade. E eu vim para cá por quê? Porque o meu pai abandonou eu e minha mãe, né? E ela ficou sabendo que ele tinha vindo para Porto Velho. Ela ficou sabendo que no tempo do garimpo, tinha garimpo lá naquela época de 1995, 96, e ela veio atrás dele com o filho no colo, porque ela não queria me criar sozinha, né? Uma mulher preta, deficiente, pobre, e que precisava da ajuda do pai do filho dela, né, para ser criado, só que ela veio atrás dele e nunca mais achou. Depois que a gente chegou aqui em Porto Velho em 1995, a gente se firmou aqui, nunca mais saímos, e foi aqui que eu fui criado e aprendi muita coisa, foi aqui que meu caráter foi formado, foi aqui que eu estabeleci meu trabalho, foi aqui que eu aprendi o que eu precisava fazer quando eu fosse crescer. Então, eu comecei a cantar, comecei primeiro na área da música, né, da voz, na escola entre 12 e 13 anos de idade. Por aí eu conheci um professor de filosofia e de geografia que, assim, super aleatoriamente ele me viu cantando na aula. Aí ele falou, gente, eu preciso dar aula para esse menino. Aí eu descobri que ele era maestro, formado em maestro, tudo, era super profissional. Aí ele me pegou ali para dar aula e eu comecei a fazer aula de canto com ele lá na escola, que eu estudei na escola Daniel Neri, a minha vida inteira praticamente. E depois disso eu comecei a cantar na igreja, paralelo ali. Então eu ficava cantando na escola, aprendi a cantar na escola, depois cantava na igreja também. Então eu fiquei um bom tempo cantando na igreja, um bom tempo cantando na escola. Acho que no final da minha adolescência, entre 17 e 16 anos, eu comecei a cantar em casamentos, comecei a cantar, me apresentar em outros lugares, na noite, mas muito esporadicamente, mais em casamentos mesmo. Eu sempre fui muito independente, então eu sempre tive muita vontade de viajar muito cedo, de conhecer outros lugares muito cedo. Então a partir dos 16, 17 anos eu já viajava muito, né? Minha mãe sempre falava, menino, pelo amor de Deus, você vai pra onde? E eu sempre estava ali querendo ser independente. Com 17 anos eu comecei a conhecer outras cidades, principalmente São Paulo, comecei a ter contato com São Paulo e ver a diferença ali da parte artística, de cultura, né? Em 2016 eu me mudei para São Paulo de vez. Primeiro eu fui por causa de uma questão religiosa, né? Fui conhecer algumas coisas relacionadas à religião, mas eu acabei saindo dessa parte religiosa, né? Me desprendi e depois fui conhecer mais a questão artística. Fui fazer aulas de canto, entrei no teatro musical lá em São Paulo, fiz curso de teatro musical, conheci uma galera assim maravilhosa, e foi lá em São Paulo que eu entendi melhor um pouco mais do meio artístico, e que o meio artístico estava ali não só por uma questão técnica, mas também por uma questão de resistência, uma questão de política, uma questão de diversidade. Então foi lá em São Paulo, em 2018, entre 2017 e 2018, que eu consegui criar uma consciência política, uma consciência racial por causa da arte, principalmente por causa do teatro. Então, aí depois, finalzinho de 2018, eu voltei para Porto Velho por uma questão de saúde, por causa da minha mãe, tive que voltar para cuidar dela. E aí eu percebi assim, o boom de diferença, porque aqui no norte a gente não tem tanto valor, principalmente, né, essa questão financeira, a gente não tem tanta força nessa parte financeira para poder financiar a nossa música, financiar clipes, financiar peças. Então a gente tem que fazer tudo independente. Tudo a gente tem que se unir para poder vender ingressos, para poder... Eu tenho vários amigos artistas que fazem isso sempre, mas tem uma diferença muito grande entre o norte, principalmente aqui em Rondônia, com as outras cidades que eu vi a parte artística, que é a parte de junção. Lá a gente tem um combo assim de coisas, a gente tem um combo de diversidade, várias audições, principalmente para mim, do teatro,
mas ao mesmo tempo é muita concorrência também. Aqui em Porto Velho é um espaço menor, só que ao mesmo tempo os artistas estão se unindo muito. Pelo menos nesse ano de 2020, que é o ano de pandemia, eu percebi que os artistas estão se unindo mais para conseguir sobreviver e para conseguir se aguentar, conseguir não passar fome, para conseguir ter o seu pão ali de cada dia através da arte, né? Então acho que a diferença da arte entre as outras cidades que eu morei, principalmente São Paulo e Rondônia, são oportunidades. São Paulo tem muito mais oportunidades, Rio de Janeiro também. Porto Velho nós temos poucas oportunidades e as que a gente tem, a gente agarra com unhas e dentes e mesmo assim dali é capengando, porque a gente tem que matar 2 leões por dia, 3 leões por dia para poder sobreviver. Eu, no meu caso, sou cantor e o meu estilo de música é black music. E a black music ela não é muito vendável aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho a gente vê nos barzinhos, tem muito sertanejo, MPB, e eu canto só black music praticamente, né? Então aí já é outro assunto que tem a ver também com uma questão de racismo, uma questão de eles querem a minha voz, mas não querem a minha imagem. Mas essa é a diferença praticamente assim das outras cidades pra cá. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados. Bom, como eu estou há pouco tempo, só há 2 anos praticamente no cenário artístico de Rondônia, que eu fui criado aqui, mas eu não conhecia muito o povo daqui, né, das artes, a galera que fazia teatro, a galera da música, a galera da Uni e tal, não conhecia muito. Então, como eu estou há pouco tempo aqui, o que eu posso dizer que, para mim, que melhorou, principalmente nesse 2020, é a junção dos artistas em conseguirem se unir ali para fazer as atividades, para fazer algo online, para conseguir falar um do outro, para conhecer a história um do outro. As lives ajudaram muito nisso. Quando eu cheguei aqui, eu sofri um pouco de dificuldade para fazer o que eu queria fazer. Eu queria fazer um projeto do Tim Maia, né, um show cover do Tim Maia, meio que um musical. Sofri um pouco de dificuldade para encontrar parceiros, para encontrar pessoas que me ajudassem ali, por eu ser novo no local e tal. Foi um pouco de dificuldade que eu sofri. Sofri alguns boicotes também, mas consegui fazer. Entre lutas e barrancos ali eu consegui fazer o show do Tim Maia. E assim, depois disso as pessoas foram me conhecendo, eu fui conseguindo entrar numa companhia de teatro, depois entrei em outra companhia de teatro, acabei virando preparador vocal de uma, ator de outra. Então aos poucos eu fui ali me encaixando no meio das companhias teatrais, no meio do povo musical. E hoje as pessoas me conhecem um pouco mais. Mas eu acredito que ainda falta muito mais visibilidade. As pessoas faltam... Aqui em Porto Velho as pessoas precisam criar essa cultura de ir ao teatro, de assistir uma peça. Principalmente os governantes. A gente não vê os governantes indo ao teatro, porque eles são um exemplo, né? A gente precisa ver as pessoas, os exemplos irem ao teatro. E não é por falta de aviso, porque a gente avisa nas redes sociais, a gente avisa nas mídias, mas a gente precisa ter esse incentivo a mais das pessoas em relação à cultura. As pessoas precisam comer cultura aqui nessa cidade e a gente tem muitas pessoas talentosas, existem músicos extremamente talentosos nessa cidade, poetas, poetisas extremamente talentosos, atores, atrizes, cantores, assim, maravilhosos que precisam de mais destaque nessa cena amazônica. Amazônida, amazônida, né? Falei tudo errado, a louca. A arte, para mim, é um alicerce da sociedade. Principalmente é uma forma da gente encontrar refúgio e cura. Quando eu tive contato com a arte, não na adolescência, mas em 2018, quando eu tive contato ali com o povo artístico, com teatro, eu me senti muito curado, porque eu estava passando por um momento de transição, um momento onde eu estava redescobrindo a minha sexualidade, um momento onde eu estava passando por solidão. Então a arte veio justamente para falar, olha, vem para fora, que você vai conseguir ser amado. Então, através da arte, a gente consegue ser quem a gente é, de verdade. A gente consegue ser livre, a gente consegue tocar as pessoas, a gente consegue passar uma mensagem de diversidade, passar uma mensagem política, e a arte é resistência. É um alicerce de resistência. Se eu pudesse resumir o que é a arte é um alicerce de resistência na nossa sociedade, desde os primórdios. Desde pequeno eu sempre tive um olhar muito grande em relação à representatividade. Eu não tinha uma consciência racial, mas eu tinha um olhar em relação aos artistas negros que eu via na TV, que eu ouvia na rádio, né? Que eu via nos programas.
Eu lembro que o que começou a formar a minha opinião artística e começou a formar a minha carreira artística desde criança foi que eu vi uma cantora chamada Vanessa Jackson num programa de TV chamado Fama, e ela ganhou aquele programa de TV, uma mulher preta fora dos padrões, ganhou aquele programa como a mais votada, né, como cantora, e aquilo me marcou para sempre, assim. E mesmo eu não pensando em ser cantor na infância, quando eu comecei a ficar adolescente, comecei a ficar adulto, eu lembrei daquilo e percebi que aquilo tinha me marcado. Então acho que isso acabou moldando o meu estilo musical. Hoje eu canto black music, né? Principalmente a black music brasileira, Isa, Tim Maia, Sandra de Sá, Ed Mota, Lineker, Maju, uma galera desde contemporânea até uma galera mais antiga, né? Então eu gosto de fazer cover desses cantores e trazer essa representatividade preta através da música, as técnicas que os pretos usavam naquele tempo, jazz, tudo. Então acredito que isso me representa, é o que eu gosto de cantar, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de passear um pouquinho pelo lírico também, mas sei muito pouco. Faz muito tempo que eu não canto lírico. Mas a minha música, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de cantar, interpretar principalmente, é a black music brasileira. Eu acredito que daqui 10 anos eu quero que as pessoas lembrem de mim pela mensagem política e de resistência que eu passei através da minha música. Eu estou com alguns projetos esse ano que é como se fosse uma Wakanda amazônica, Wakanda amazônida, né? E eu quero que as pessoas daqui 10 anos, principalmente crianças que estão hoje me vendo e que vão me ver daqui 10 anos, me vejam como alguém que serve como representatividade para elas. Uma bicha preta cantora, né, ator, que serve como representatividade para elas. Então eu quero que daqui a 10 anos as pessoas sejam marcadas através da minha música, através das peças que eu vou fazer ainda, através dos musicais que eu vou fazer. E amor, eu sou ariano, eu quero ganhar muitos prêmios, né? Eu quero estar ali sempre, chegar no topo, eu quero ver pretos no topo, eu quero ver irmãos no topo, eu quero ver vários artistas no topo, artistas aqui de Rondônia, artistas de Porto Velho, chegarem lá sim. E eu quero que a gente se esforce, não só se esforce, eu quero que a gente se una para conseguir fazer isso. E eu quero, amor, ser reconhecido pelo meu trabalho, porque eu estudo muito para isso, né? São muitos anos estudando técnica vocal, são muitos anos na luta, são muitos anos já enfrentando barreiras para conseguir ter um espaço na arte. E eu quero ser reconhecido, eu quero ganhar prêmios para isso, eu quero daqui a 10 anos realmente estar num topo assim que eu realmente não imaginava. O que me faz feliz, se for no contexto da arte, o que me faz feliz é ver os artistas sendo reconhecidos pelo seu trabalho, isso me faz muito feliz. Agora, se for no contexto geral, é ver a justiça sendo feita. Como o meu contexto hoje em dia, principalmente nesse ano de 2020, foi ter passado por vários tipos de violências, né? Violência física, violência na internet, ter passado por vários contextos de racismo, contexto de homofobia. Então acredito que o que me faz feliz é ver a justiça sendo feita. E se o preconceito acabar também um dia, isso vai me fazer extremamente feliz, extremamente feliz. E tanta coisa mais me faz feliz, gente. Eu adoro quando eu fico quietinho na minha, quando não tem ninguém me perturbando no meu quarto, eu assisto uma Netflix, isso me faz tão feliz. Comida me faz feliz, mousse de cupuaçu, creme de cupuaçu, tudo que tem a ver com cupuaçu. Açaí me faz feliz, ir ao shopping me faz feliz porque eu sou extremamente urbano, eu reconheço isso para onde eu vou, eu não sou muito da natureza, eu sou urbano, amor, então eu gosto de cidade, eu gosto de movimento, eu gosto de estar ali no meio do... não gosto de mata, eu gosto do shopping, eu gosto de gastar. Então, e eu não tenho vergonha nenhuma de reconhecer isso, então isso me faz feliz, muita coisa me faz feliz, coisas simples e coisas caras também, por que não? Né? Então isso me faz feliz, justiça me faz feliz e ver as pessoas que sofreram injustiça sendo felizes me faz feliz. E eu gostaria de falar para os artistas aqui de Rondônia, principalmente de Porto Velho, se unam mais, né? Sejam mais amigos uns dos outros. Eu, ao longo desses 2 anos aqui em Porto Velho, eu encontrei muito boicote em relação aos projetos que eu tive que fazer. Poucas pessoas sabem disso, meus amigos íntimos sabem que eu tive que passar por causa disso, mas assim, se unam mais, povo da dança, povo da música, povo do teatro, povo
da pintura, das artes visuais, os poetas, as poetisas se unam mais, né? A arte precisa ter esse intuito de nos unir e quebrar um pouco o nosso orgulho, né? Esse negócio de não apreciar o outro. Outra coisa que eu preciso falar, pelo amor de Deus. Quando já vi muita gente estar se apresentando num evento, num sarau, aí o artista chega para se apresentar, termina de se apresentar, vai embora e não aprecia o outro artista. Então apreciem mais os outros artistas, fica quietinho, vê o outro cantar, vê o outro se apresentar. Isso é extremamente importante para a nossa união, porque a gente chega, canta, se apresenta e vai embora. É a mesma coisa que, né, uma coisa egoísta, isso não é bom. Eu não gosto de ver isso. Então quando eu vou para um sarau, eu gosto de ficar o sarau inteiro, se eu puder, né? Fico o sarau inteiro ali, aprecio, grito, ok. E isso é bom porque dá força pra gente. E é uma questão de energia também. A energia do artista é diferente. O artista é sensível e ele passa essa sensibilidade. Então o recado que eu tenho para dar é: se una mais, gente. Pode se unir mais, porque a gente só tem a ganhar com isso. Bom, eu quero agradecer, principalmente para esse ano de 2020, nessa pandemia, alguns amigos artistas que me ajudaram muito nesse tempo. A gente sabe que viver de arte não é fácil. Tive alguns amigos íntimos, artistas que me ajudaram muito com, às vezes está faltando alguma coisa, transfere uns 10 reais, uns 20 reais, um dinheiro, ajuda com isso, a gente vai se ajudando, porque assim, pobre ajuda pobre. Artista pobre ajuda artista pobre, não tem para onde correr. Não é verdade? Só a gente sabe que a gente passa dentro de casa. Em casa eu tenho que lidar com muita coisa. Eu tenho uma mãe que eu preciso cuidar em casa, que é deficiente, está na cadeira de rodas. Então, assim, eu quero agradecer muito aos artistas que me ajudaram esse ano, aos amigos íntimos que estavam ali na luta comigo. Eu quero agradecer as pessoas que me valorizam nas redes sociais e mandam mensagem para mim. Pessoas que me mandaram mensagem durante esse ano, assim, falando sobre o meu trabalho, falando sobre a minha arte, falando sobre os episódios que eu passei também. Eu quero agradecer as pessoas que me chamaram para gravar aqui. São pessoas maravilhosas, o Kleber é sensacional, ele sempre dá oportunidade para a gente estar se apresentando lá no Espaço Devaneio, e isso é super importante, pode acreditar, se um dia eu for pro Faustão, amor, lá no Arquivo Confidencial eu vou falar dele. E agradecer muito as pessoas que entenderam que nesse tempo de pandemia, se ajudar é a melhor maneira, as pessoas que não se isolaram, não estou falando de isolamento físico, mas não se isolaram da empatia e da compaixão. Quero agradecer a todos vocês e é isso.